É lamentável, mas é a verdade. Ser gentil demais com alguém em um encontro pode realmente te custar caro. E não estou falando de pagar a conta ou de um jantar caríssimo. Isso vale para todo mundo. Não é porque você é homem que está automaticamente seguro. Depois de meses tentando encontros online, finalmente dei match com alguém que eu me sentia pronta para conhecer. Ela se chamava Samantha. Nós conversamos ao telefone por semanas e eu realmente gostava dela, então eu estava pronta para dar o próximo passo. No começo, eu sugeri que a gente se encontrasse em um lugar simples, como um bar, já que nós duas bebíamos. Mas Samantha tinha outra ideia. Já tinha dito que morava sozinha, então ela sugeriu fazermos o encontro na minha casa. Fiquei surpresa. Eu duvidava que ela se sentisse confortável em ficar sozinha no apartamento de um homem desconhecido, mas ela disse que confiávamos o bastante para tudo dar certo. Apesar de tudo, no fundo da minha cabeça, isso acendeu um sinal de alerta. Por que ela não queria se encontrar em um lugar público? Por que vir direto para a minha casa? Mas eu não insisti muito. Eu queria ser legal, então a convidei para vir tomar um drink. Falei que pediria comida e que assistiríamos o que ela quisesse. Ela disse que estava perfeito para ela. Naquela noite, ela chegou por volta das 19 horas. No começo, ela parecia estar vestida de forma bem simples, até que tirei o casaco dela e vi a roupa por baixo, muito mais curta e reveladora. Eu a elogiei, mesmo achando que era um pouco demais para um primeiro encontro. Servi vinho e começamos a conversar na cozinha. Muito rápido, a primeira garrafa já estava quase no fim, e Samantha me perguntou se eu tinha algo mais forte. Pedi comida antes da bebida forte para não beber rápido de estômago vazio. Enquanto isso, fomos para o sofá. Eu tinha sugerido que ela escolhesse um filme ou uma série, mas ela me deixou decidir. Enquanto isso, ela estava ficando um pouco insistente. Ela sentava muito perto, me olhava o tempo todo e tocava meu ombro com frequência. O clima ficou estranho por um tempo. A comida chegou, nós comemos em frente à TV, e assim que terminamos a refeição, Samantha tentou alguma coisa comigo. Foi surpreendente e difícil de recusar, mas eu recusei educadamente dizendo que queria ir devagar. Ela ficou decepcionada, mas logo sugeriu mais shots. Acompanhei, pois não queria rejeitá-la de novo, mesmo já estando mais bêbada do que planejei. Depois de mais um drink, Samantha teve uma nova ideia. Ela sugeriu que cada uma fizesse uma bebida aleatória com o que achasse na cozinha. A outra esperava em outro cômodo durante o preparo, e não importava o gosto, tínhamos que beber tudo. Sempre ouvi mulheres dizendo que era preciso vigiar quando um homem fazia as bebidas. Mesmo assim, Samantha confiava em mim. Brinquei dizendo que poderia colocar algo na bebida dela, mas ela riu e disse que também podia fazer o mesmo. Começamos pelo meu copo. Samantha foi ao banheiro enquanto eu preparava uma mistura horrível com o que eu tinha à mão. Ela odiou, mas a reação dela me fez rir. Depois fui eu quem esperou no banheiro enquanto ela preparava o meu. Quando experimentei o copo dela, quase vomitei. O gosto estava horrível. Ela disse que misturou bebidas alcoólicas com sal e café. Como nossos 2 copos estavam ruins, decidimos beber tudo de uma vez. Foi realmente desagradável, mas pensei que fazia parte do momento. Ficou um gosto amargo na minha boca. Alguns minutos depois, comecei a perceber que algo não estava certo. De repente, minha sensação de embriaguez explodiu. Mal controlava meus movimentos. Minha visão ficou turva e eu precisava me deitar imediatamente. Com a pouca lucidez que restava, mandei Samantha embora. Ela protestou dizendo que queria ficar para cuidar de mim, mas a empurrei em direção à porta, dizendo que ela não queria me ver no estado em que eu ficaria. Assim que ela saiu, corri para o banheiro e tentei me fazer vomitar. Não consegui colocar muita coisa para fora, mas queria tirar o que pudesse. Muito rápido, comecei a duvidar que o álcool fosse o único problema. Bebi demais, sim, mas nunca me senti assim. Meu corpo estava pesado, quase impossível de mover. Rastejei até a minha cama. Eu só queria desmaiar, mas não conseguia dormir. Eu tinha medo de parar de respirar, então eu me concentrava só nisso. Inspirar, expirar. Logo depois, percebi que não conseguia mais me mexer. Meus olhos ficaram abertos, fixos no teto. Não sei quanto tempo fiquei assim, mas em algum momento, alguém entrou no apartamento. Samantha. Me senti tão mal que não pensei em trancar a porta. Ela entrou no meu quarto e eu tentei estender o braço para pedir ajuda. Acho que meu braço se mexeu, mas o som que saiu de mim deve ter sido incompreensível. Ela se aproximou da cama, mas não parecia preocupada.
O rosto dela estava vazio, com um leve traço de raiva no olhar. Já não era mais quem esteve comigo à noite. Ela não estava ali para me ajudar. Ouvi ela dizer que poderia me matar se quisesse. Ela tirou um canivete pequeno e aproximou do meu rosto, depois da minha garganta. Eu tentei me mexer, tentei impedi-la, tentei fazer alguma coisa, mas eu não conseguia fazer nada. Seja lá o que ela tenha me dado, aquilo me deixou completamente indefesa. E ela estava certa. Ela poderia ter me matado facilmente. Eu vi isso nos olhos dela. Ela pensou nisso. Ela queria. Por algum motivo desconhecido, ela guardou a faca e se afastou em silêncio. Eu não sabia se ela voltaria. Uma parte de mim ainda esperava que ela mudasse de ideia e me ajudasse. Mas eu nunca mais a vi. Depois disso, fiquei perdendo e recuperando a consciência por muito tempo. Só consegui me mexer de manhã. Ao sair da cama, notei meu apartamento totalmente revirado. Não ouvi nada, mas tudo havia sumido. Além de ter perdido vários milhares de dólares e de ter sido drogada, o que mais me machucou foi perceber que esse era o objetivo desde o começo. Durante toda a noite, Samantha não estava realmente interessada em mim. Se ela conseguisse me seduzir ou tivesse que passar para outro plano para me neutralizar, o objetivo nunca foi ter um encontro. O objetivo sempre foi me roubar. Naquela manhã, liguei para a polícia, mas Samantha já havia sumido como um fantasma. Seu nome, perfil, trabalho, tudo era mentira. A polícia só tinha uma descrição física e como ela já devia ter deixado a cidade, isso não ajudou. Samantha nunca foi encontrada. Hoje aceitei que nunca terei respostas ou justiça pelo que ela fez comigo. Isso começou recentemente, durante uma festa lotada em uma casa no meu primeiro ano na universidade. A música estava alta e ruim, mas o álcool rolava solto. Em um momento, me vi conversando com uma garota chamada Maddie. Nós duas estávamos bêbadas e mal nos entendíamos. Depois, as amigas dela saíram e ficamos sozinhos. Sem pensar, ela pegou minha mão e me puxou para um quarto qualquer. Não sabia de quem era o quarto, mas não importava, pois logo estávamos nos beijando na cama. Antes que tirássemos as roupas e realmente desrespeitássemos a cama daquele desconhecido, o dono do quarto ou o colega de apartamento dele entrou de repente. Ele começou a gritar com a gente e nos expulsou da casa. No meio do caos, eu perdi a Maddie. Mas eu já tinha pego o Instagram dela, então sabia que poderia encontrá-la de novo. Eu estava tão bêbada e fora de mim que pensei ter encontrado uma Cinderela moderna. Sei que é totalmente ridículo. Acredite, paguei o preço ao mandar mensagem para ela naquela noite dizendo que mal podia esperar para vê-la de novo. 2 dias depois, encontrei a Maddie em um bar e comecei a me arrepender de todas as decisões que tomei nas 72 horas anteriores. Com a cabeça fria, percebi rapidamente que a Maddie era irritante, instável e não era bonita o suficiente para compensar. O pior é que ela já estava obcecada por mim. Durante várias horas, a Maddie ficou completamente bêbada e falou comigo sem parar, enquanto eu ficava sentada lá, sóbria e entediada. Depois, ela pediu para eu levá-la para casa e fui praticamente obrigada. Mas ao chegar ao apartamento dela, ela implorou para eu subir. Eu sabia que o que poderia acontecer entre nós lá dentro não seria bom para ela e também não pegaria bem para mim. Eu não queria ser esse tipo de cara. No entanto, eu também não fui um cavalheiro. Eu estava tão cansada dela que simplesmente gritei coisas cruéis até que ela saísse do meu carro. Não foi meu melhor momento, eu sei. Mais uma vez paguei o preço por isso. Naquela noite, bloqueei Maddie pensando que seria fácil esquecê-la. Quase funcionou até eu começar a vê-la no campus, só alguns olhares rápidos no começo. Comecei a suspeitar que ela me seguia. Um dia, me vi sozinha na grande casa antiga que eu alugava com vários outros caras. Eu estava começando meu dia por volta do meio-dia, comendo cereal na cozinha, quando a campainha tocou de repente. Me perguntando quem poderia ser, coloquei uma camiseta e abri a porta. Não havia ninguém. Mas na soleira da porta havia um guardanapo de coquetel preso por uma pedrinha. No guardanapo havia um bilhete. Você esqueceu alguma coisa. E ao lado havia um palitinho de café todo mastigado. Levei 1 minuto para entender o que via. Então me lembrei do formato exato daquele palitinho e de como ele tinha ficado daquele jeito. Ele veio do meu encontro com a Maddie no bar. De tanto tédio, mastiguei o palitinho muito tempo após acabar meu drink. Por que ela tinha guardado aquilo? O que ela fez com ele durante toda a semana? Eu não queria nem saber, mas eu sabia que ela provavelmente ainda estava me observando de algum lugar.
Então eu levantei meu dedo do meio para o céu, joguei aquela porcaria no jardim e voltei para dentro. Me incomodava ela saber onde eu morava, principalmente porque eu não sabia como ela descobriu isso. Só se ela tivesse me seguido da aula até minha casa. Para piorar, a casa estava longe de ser segura. Depois de anos de festas de estudantes, o lugar estava em péssimo estado. Com certeza havia uma dúzia de maneiras de entrar, das quais eu nem tinha conhecimento. Só restava torcer para que Maddie não fosse esperta o bastante para achar uma delas. Novamente tentei ignorar a situação enquanto aguardava que Maddie achasse outra coisa para fazer. Mas o tempo só provou o quanto ela era perturbada. No dia seguinte, eu estava na aula à tarde. Durante a aula, senti o celular vibrar. Costumo ignorar, mas tive uma sensação ruim de que algo estava errado. Eu estava certa. Recebi uma mensagem de uma conta desconhecida no Instagram. Eu sei que você está na aula, mas deveria ver isso. Obviamente, meu primeiro pensamento foi na Maddie, mas o que ela queria me mostrar? O link carregou e eu vi o vídeo. Meu coração desabou. Era eu, nua no meu banheiro, no vaso sanitário, em uma situação muito íntima. Naquele instante, o que eu deveria aprender na aula já não importava mais. Eu me levantei, pedi desculpas e fui imediatamente para casa para encontrar a câmera escondida. No banheiro que dividia com minhas duas colegas de casa, revirei a bagunça ao redor da pia. Havia lâminas de barbear, escovas de dente, tubos de creme, vários desodorantes e cigarros eletrônicos vazios. Mas no meio de tudo isso, havia uma caixinha de som Bluetooth comum. Ela não era minha nem de outra pessoa. Estava posicionada no local exato para filmar o vaso sanitário e o chuveiro. E quando aproximei uma luz, vi a lente escondida. Logo após minha descoberta, a mesma conta do Instagram me enviou outra mensagem elogiando o meu trabalho. Mas que ela tinha outros vídeos meus e de todos que usavam o banheiro em momentos íntimos ou comprometores. Se eu contasse para alguém, ela enviaria tudo para uma página local muito popular. Minha cabeça estava girando. Maddie tinha entrado na casa. Ela tinha se esgueirado para dentro, colocado a câmera e depois saído sem que ninguém percebesse. Isso poderia ter ocorrido enquanto dormíamos ou ninguém estivesse presente. De qualquer forma, era a prova até onde ela estava disposta a ir. Eu desabei. Eu supliquei para essa nova conta, pedi desculpas, disse que faria qualquer coisa para que ela não publicasse nada. Eu só queria que isso parasse. Esperei por horas, mas ela nunca respondeu. Hesitei em contar para minhas colegas de quarto quando chegaram. Mas no final, me tranquei no meu quarto e evitei elas. Deitada na cama, com a câmera escondida numa caixa de sapatos ao lado, eu pensava no que fazer. Devagar a noite passou. Todos já tinham ido à festa ou dormido antes das aulas, me deixando sozinha acordada. Finalmente meu celular vibrou de novo. Era a Maddie com a nova conta. Ela simplesmente escreveu: "Posso sair agora?" Eu não entendia o que ela queria dizer. Então chegou outra mensagem, uma foto. A maior parte da imagem estava preta, mas uma faixa vertical fina deixava ver algo no centro. Dava para ver o pé da minha cama, com as luzes acesas exatamente como estavam naquele momento. Ela estava escondida no meu armário. Ela estava lá a noite toda. Eu entrei em pânico. Eu corri para fora do meu quarto e fui para o quarto da minha colega de quarto. Eu entrei de repente e tranquei a porta atrás de mim. Enquanto ele acordava, gritando para eu sair, eu disse para ele ligar para a polícia porque alguém tinha invadido a casa. Eu não disse para ele que era a Maddie. Temia que ele não entendesse o perigo se soubesse que era uma garota. Felizmente ele me ouviu. Mas quando a polícia chegou, Maddie tinha desaparecido. Ela tinha escapado como a cobra que ela era. Expliquei aos policiais a situação e eles perguntaram se Maddie tinha alguma forma de me localizar. Naquela noite não pensei em nada, mas no dia seguinte revirei tudo até encontrar. Encontrei um AirTag sob o banco do passageiro do meu carro. Ela deve ter colocado lá quando a levei para casa após nosso primeiro encontro. Isso significava que ela estava me seguindo desde o começo. Desde então, espero que ela divulgue tudo sobre mim e meus colegas para se vingar por eu ter chamado a polícia. Até agora ela não fez isso. Isso não é exatamente reconfortante, no entanto. Isso só me dá a impressão de que ela ainda não terminou comigo. Há algumas semanas, eu estava saindo com um homem que conheci em um aplicativo de namoro. O nome dele era Jeremy. Já saímos 2 vezes e ambos os encontros foram legais.
Para o terceiro encontro, combinamos de nos encontrar em um café no centro da cidade. A ideia era conversar um pouco lá e, se tudo corresse bem, ir para outro lugar para prolongar a noite. Como eu gosto de fazer, cheguei cerca de 30 minutos mais cedo para me sentir à vontade no lugar. Esperei do lado de fora pelo Jeremy antes de pegar minha bebida, já que ele provavelmente queria pagar. A hora do encontro chegou e ele não estava. 5 minutos depois, mandei uma mensagem para ele perguntando se estava atrasado. Não tive nenhuma resposta. Passados mais 10 minutos, comecei a me chatear um pouco. Procurei ser paciente para não parecer insistente. No entanto, devo ter deixado transparecer meu humor, porque no momento em que Jeremy já estava oficialmente 1 hora atrasado, outro homem veio até a minha mesa e começou a puxar conversa comigo. Esse desconhecido me perguntou se eu realmente ia tomar um café, dizendo que estava lá fora há um tempo e tinha me notado sozinha. Evitei dizer a ele porque eu estava ali, mas com certeza ele viu no meu rosto que alguém tinha acabado de me dar um bolo. Imediatamente comecei a agir de forma fria por reflexo, ignorei o que ele dizia e mandei uma mensagem para Jeremy. Falei para ele que outro homem conversava comigo, esperando que isso o deixasse protetor ou ao menos com ciúmes, o bastante para finalmente aparecer. Em vez disso, ele finalmente respondeu que teve um imprevisto e que não poderia vir. Ele nem sequer reagiu ao que eu tinha acabado de dizer sobre o outro homem. Eu não sabia se ele só estava ocupado e não leu minha mensagem inteira. Mas então, o desconhecido sugeriu algo que me fez repensar toda a situação. Primeiro, ele disse seu nome, Alex, sem que eu perguntasse, e depois me convidou para um drink em um bar mais adiante na rua. Ele disse que queria me animar depois que meu encontro me deixou sozinha. Nunca contei para ele que Jeremy me deu um bolo. Mais uma vez ele adivinhou com total certeza. E não só isso, ele sugeriu quase exatamente a mesma programação para a noite que Jeremy e eu tínhamos planejado depois do café. Como se ele soubesse. De repente, deixei de achar que era coincidência. O que foi que Jeremy decidiu? Que não me queria mais? Então ele tentou me passar para o amigo dele? De jeito nenhum. Não ia permitir que me usassem assim. Mesmo assim, sinceramente, esse seria provavelmente o melhor cenário se eu seguisse essa Alex. Pelo que eu sabia, o plano deles para mim podia ir muito mais longe, para um lugar de onde talvez eu nunca voltasse. Eu fiquei calma, mantendo uma conversa mínima com a Alex, enquanto eu chamava um carro e esperava ele chegar. Levou só alguns minutos, mas eu senti como se tivesse durado uma eternidade. Quando o carro chegou, eu entrei rapidamente e pedi para o motorista trancar as portas e não deixar aquele homem entrar comigo. O motorista reagiu rápido e me ajudou a sair dali. Assim que cheguei em casa, tirei com raiva as roupas bonitas que tinha colocado, lavei todos os produtos que tinha passado no cabelo, bloqueei Jeremy e jurei para mim mesma que nunca mais sairia com um homem que conheci online. Assim que me deitei no sofá, liguei a TV, pronta para relaxar e esquecer tudo isso. Então alguém bateu na minha porta e uma voz familiar veio quebrar minha tranquilidade, Jeremy. Por um segundo, quase esqueci que tinha deixado o Jeremy me trazer para casa depois do nosso segundo encontro. Ainda assim, era inadequado ele aparecer sem avisar, principalmente após o que fez. Ele gritava na porta, dizendo estar arrependido e ser tudo um mal-entendido. Irritada, apertei o cinto do meu roupão na cintura e me levantei para gritar para ele ir embora. Fui firme e clara, mas ele fingia não me ouvir, pedindo repetidamente para eu abrir a porta para que pudéssemos conversar. Claro, pensei. Sempre gostei de ter uma corrente de segurança na minha porta, e aquele era o momento perfeito para usá-la. Coloquei a corrente e abri a porta apenas alguns centímetros. Coloquei o rosto na abertura, pronta para dizer ao Jeremy para ir se jogar de um penhasco. Então percebi que não estava sozinho. Havia um homem ao lado dele, o Alex. Ele estava fora do meu campo de visão pelo olho mágico, mas de repente jogou um alicate corta-bolt em mim. Recuei a cabeça para evitar o golpe, mas ele não mirava meu rosto. Ele usou a ferramenta pela abertura da porta e cortou a corrente facilmente. Eu vi Jeremy se apressar para entrar e só havia uma coisa que eu podia fazer. Prendi meu pé descalço sob a porta, apoiei meu peso e fechei a trava de novo. No último momento, consegui fechar e trancar a porta depois de me expor como uma idiota. Eles ainda tentaram forçar a entrada, gritando para eu abrir, mas perderam a chance por um segundo. Quando eles perceberam que não havia mais um jeito fácil de entrar na minha casa, eles desapareceram.
Fisicamente, eu saí dessa com uma unha quebrada e um corte bem profundo no pé por causa da porta. Esse ferimento salvou minha vida. Mentalmente, eu estava totalmente perdida. Meu coração batia descontroladamente. Quase vivi meu pior pesadelo por milissegundos. Achei que tinha sido cuidadosa esse tempo todo, mas baixei a guarda algumas vezes demais e quase sofri um destino pior do que a morte. Nas últimas semanas, fiquei super vigilante, e mesmo que eu não tenha visto aqueles homens de novo, não sei se algum dia vou conseguir confiar em alguém de novo. Da última vez que aceitei um encontro arranjado, foi um desastre. No entanto, o encontro em si nem foi o pior. Uma colega tinha me apresentado a um tal de Kevin. Durante o jantar, ele não fez nada realmente horrível. Mas o clima estava constrangedor, sem graça, e a noite durou muito mais do que o necessário. Enquanto eu mal falava, Kevin falava das suas paixões, principalmente videogames e internet. Em um momento, ele me pediu meu celular para me mostrar um aplicativo ou um site. Como o encontro estava terminando, já tinha me desligado mentalmente e não pensei muito nisso. Ele ficou com meu celular por uns 30 segundos, mas esse detalhe vai ser importante mais tarde. Quando o jantar finalmente terminou, nós dividimos a conta. Recusei que ele fosse até minha casa e disse claramente que não queria vê-lo de novo. O sorriso forçado dele desmoronou, mas entrei no meu carro antes que ele pudesse responder. Ao voltar para casa, eu estava principalmente decepcionada por ter perdido 2 horas da minha vida. Claro, Kevin começou a me mandar mensagens. Eu ignorei as mensagens, achando que ele acabaria desistindo, mas ele continuava escrevendo a cada poucos minutos. Depois de um tempo, acabei olhando. A maioria das mensagens lembrava frases de caras irritados, até que um comentário me arrepiou. Ele escreveu para mim: "Aposto que você está sentada no seu sofá comendo sorvete." O que me deixou perturbada foi que era exatamente isso que eu estava fazendo. Eu estava no meu sofá, comendo sorvete direto do pote. Tentei me convencer de que era só uma coincidência. Depois de um encontro ruim, era lógico querer se consolar um pouco. Ao abrir a conversa para bloqueá-lo, vi a última mensagem dele. "Agora já é meio tarde para consertar isso. Você já comeu metade." Aí já não era mais uma coincidência. De alguma forma, Kevin estava vendo o que eu fazia. Olhei ao meu redor e examinei meu celular. Será que ele me seguiu? Será que ele instalou alguma coisa no meu celular? Eu não sabia, mas ele continuava me mandando mensagens, zombando de mim porque eu não entendia. Ele estava brincando comigo. Assustada, chequei portas, janelas e fechei as persianas. Pouco antes, eu só estava irritada pela ausência das minhas colegas de quarto. Eu tinha medo de ficar sozinha. Kevin sabia que eu estava em casa e gostava de me mostrar isso. Ao tentar bloquear o número dele, percebi o que já estava diante de mim desde o início. Nas informações de contato dele, a localização dele aparecia no mapa. Ela indicava exatamente a minha casa. Percebi que, ao compartilhar a localização comigo, ele também podia ver a minha. Lembrei do momento em que deixei meu celular com ele no encontro. Ele deve ter ativado o compartilhamento de localização em segredo. Eu bloqueei o número dele, mas o mal já estava feito. Ele sabia onde eu morava. Minhas colegas de quarto só voltariam em alguns dias, o que dava a ele tempo demais para tentar alguma coisa. Apavorada, liguei para a polícia. Uma policial chegou cerca de 25 minutos depois. A espera foi interminável. Achei que Kevin ficaria ainda mais perigoso sem acesso à minha localização. Infelizmente, o policial apenas deu uma olhada rápida ao redor da casa e depois me aconselhou a manter a porta trancada antes de ir embora. Eu me vi sozinha de novo. Eu queria ter feito a mala e ido embora enquanto ele estava lá, mas não tive coragem de sair. Eu estava presa em casa, com medo demais para colocar o pé para fora. Mesmo depois de falar com a colega que nos apresentou e pedir para ela dizer ao Kevin para ficar longe de mim, eu nunca senti de verdade que ele tinha desaparecido. A única diferença era que ele não me escrevia mais. Eu tinha mais a impressão de que ele me observava em silêncio, como se estivesse esperando eu baixar a guarda. Pessoas como ele ficam obcecadas. Eles guardam rancor, ficam imaginando coisas por muito tempo, até o dia em que acabam agindo. Mesmo depois que minhas colegas de casa voltaram, eu nunca mais me senti segura naquela casa. Kevin percebeu que a polícia não levava a situação a sério, o que provavelmente o encorajou. Só espero não acabar aparecendo no noticiário no dia em que ele finalmente criar coragem para fazer alguma coisa.